quem gosta de fortes emoções, nada como viver sob os desígnios de Donald Trump, o senhor do destino de toda a humanidade. Saímos do cataclisma das tarifas exorbitantes que chegavam a 50% para alguns países asiáticos para uma pechincha, um desconto de apenas 10% para 90 dias, por 90 dias para todos os outros países do mundo, exceto um, a China, que é classificada por Trump como a grande vilã, a malvada da história, porque decidiu retaliar aos americanos e não ligou para Donald Trump para tentar negociar. Na verdade, esse estilo duro, firme de Xi Jinping, a decisão dele de ser beligerante, também de retaliar, ofereceu a Trump a saída que ele precisava para a armadilha que ele mesmo criou para a economia americana. No jargão do mercado, em inglês, chama-se off-ramp. Ele precisava recuar. E por quê? Porque os mercados americanos afundaram, porque havia uma cisão, uma fissura interna na equipe do próprio Trump, com críticas públicas. O Elon Musk estava chamando o pai das tarifas, o Peter Navarro, de estúpido, de imbecil, e porque vozes de Wall Street, investidores, empresários, não paravam de ligar para a Casa Branca, estavam se insurgindo publicamente, dizendo que os Estados Unidos caminhavam para uma recessão e para um cenário de maior inflação. Agora, sem um alerta vermelho mesmo para Donald Trump desistir, perder esse primeiro round de aumento de tarifas, porque sim, ele ainda acredita piamente que as tarifas são a rota para reindustrializar os Estados Unidos. Mas a senha para ele desistir partiu da deterioração do mercado de títulos americanos, que são um porto seguro para investidores do mundo inteiro, uma dívida de quase risco zero. Quando ele viu a chance, a venda maciça desses títulos, que alguns rumores no mercado financeiro dão conta de que pode ter partido até da China, que é uma das maiores detentoras dos treasuries americanos, quando ele viu essa espinha dorsal prestes a quebrar, ele sabia que era a hora de desistir, sob o risco, sob pena de mais dor ainda para a economia americana e da sua própria sobrevivência política. Ontem, Donald Trump apareceu assim, nessa coletiva aí na Casa Branca, respondendo às perguntas dos repórteres, dizendo que reverteu as tarifas apenas por um breve período de tempo, mas que está pronto para negociar, inclusive com a China, e fez elogios rasgados, sabe a quem? A Xi Jinping. Ele diz que o Xi Jinping é um dos homens mais inteligentes do mundo. Olha, tem na home do UOL, daqui a pouco a gente vai colocar aí, é uma das manchetes principais. Ele elogiou, disse que gosta muito do Xi Jinping, respeito ele. Ele estava quase pedindo. Anteontem foi o Trump dizendo, todo mundo está me ligando, eles estão puxando meu saco. Pois ontem foi Trump a puxar o saco do Xi Jinping, mandando recado, né, do tipo, pelo amor de Deus, presidente da China, me ligue, porque nós temos que negociar. E o que o Xi Jinping fez? Nada. Hoje ficou mudo, pelo menos até agora, né? Pode ser que alguma coisa surja depois do fechamento dos mercados na Ásia. Mas o ministro do Comércio da China diz que as ações dos Estados Unidos terminarão em fracasso e que os desafios vão aumentar. E ele diz o seguinte, ações adicionais para se opor às ações de intimidação dos Estados Unidos, ações adicionais da China, têm como objetivo proteger os nossos próprios interesses, a nossa segurança nacional e a nossa soberania. Vem comigo para cá para a gente ver como as bolsas americanas reagiram, né, em tom de euforia. Ontem, Wall Street, parecia que os bons tempos tinham voltado, mas isso pode ser só por um breve período, não digo nem de dias, mas de horas, né, porque tudo acontece em questão de horas. Olha aqui, essa é a negociação de um dia, tá? A negociação intraday das bolsas americanas. Então, elas vinham assim bem pertinho da estabilidade e elas deram um salto, mais ou menos às 14 horas, quando o Donald Trump, ali às 13, na verdade, elas dão um salto quando o Donald Trump recua das tarifas em relação ao resto do mundo. Foi um alívio imenso. Nasdaq subiu 12%, a maior alta desde 2001, em um só dia. Não quer dizer que tenha recuperado todas as perdas desde o início do tarifaço anunciado por Trump, mas recuperou uma parte delas. O S&P 500 subiu 9,44%, Dow Jones 7,85%. E o mercado de títulos, é a próxima tela. O Gustavo, aqui, meu produtor, vai me cantando. É assim, olha o que aconteceu com os treasuries, tá, gente? O rendimento, ele tinha subido muito. Quando a gente fala, o preço é inversamente proporcional ao rendimento. Quando os juros dos títulos americanos sobem muito, isso coloca um risco fiscal até para os Estados Unidos, porque são juros que eles pagam para se financiar.
e eles já estão com uma dívida trilionária. E tem mais, esses juros também são a base, são tomados como referência, por exemplo, para as hipotecas, o custo de hipotecas dos americanos normais. Se isso sobe muito, quer dizer que o crédito pode quebrar lá para a ponta mais fraca. Então, é uma outra coisa para ficar de olho. Vamos para a nossa próxima tela, aqui que temos o índice Bovespa também, naturalmente, o índice Bovespa, então o fechamento do Brasil, é claro que a Bolsa local também teve um alívio e o dólar, né? Lembra que o dólar ontem, gente, chegou à casa de quase R$ 6,10, tocou no 6,09, depois recuou, fechou aos 5,84, um pouco mais civilizado, com queda de 2,5%, o índice Bovespa subiu 3%. E nossa última tela... Deixa eu ver o que temos, que eu separei aqui. A Ásia, claro, a Ásia fechou também em franca euforia. Tóquio quase 9%, o índice de Hong Kong 2% e China menos, né? Mais módica, porque afinal de contas ainda está aí sob a pressão de 125% de sobretaxa. E é isso, né? Acho que é isso que temos para agora. Eu quero repercutir algumas outras coisas que eu separei para vocês. Primeiro, depois que o mundo mudou de novo, porque o mundo muda várias vezes ao longo do dia. Goldman Sachs publicou um relatório, né, em que antes ele estava prevendo um aumento da chance de recessão para os Estados Unidos. Agora ele prevê um crescimento de 0,5% nesse novo cenário e chegou a publicar uma projeção de contração de 1% antes desse recuo de Trump. Agora, para a China, o que o Goldman projeta? Um PIB de 4% em 2025, o Xi Jinping estabeleceu como meta um crescimento de 5%. O Goldman prevê 4% e 3,5% em 2026. Então, ele acha que esse tarifaço do Trump vai ter um custo de 0,5 ponto percentual sobre o PIB da China. E para falar um pouco sobre o comércio entre os dois países, 13% dos produtos importados pelos Estados Unidos vêm da China, é o quarto maior parceiro comercial, só que tem o maior déficit com os Estados Unidos. Por isso que o Trump está tão focado na China, né? Os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos são Europa, União Europeia, né? Todos os países juntos, México, Canadá e China. O maior déficit é com a China, 295 bilhões de dólares, né? E os produtos mais importados são, pelos americanos, smartphones, computadores, brinquedos e videogames, somam 55% de tudo que os Estados Unidos importam da China. A gente pode imaginar que esses produtos ficarão ou muito mais caros ou serão praticamente inviabilizados, e quem paga por isso é o consumidor americano. A taxa, no final, é um imposto no bolso do consumidor americano. Na Europa, a Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, disse que é um recuo importante de Donald Trump rumo à estabilização. Ontem mesmo, antes desse recuo do Trump, a Europa tinha decidido retaliar os Estados Unidos, não nessa tarifa segunda anunciada de 20% sobre a União Europeia, mas naquela primeira, 25% sobre aço e alumínio, que até segunda ordem continua em vigor. A União Europeia vai retaliar, ou pretendia retaliar, 21 bilhões de dólares de produtos americanos. Agora, eles vão sentar para discutir, para saber se pode haver uma pausa em 90 dias. E até nosso presidente Lula deu um pitaco. Ele está em Honduras para a cúpula da CELAC e falou sobre esse assunto ontem. Vamos ver? A nossa decisão é o seguinte: tudo que fizer conosco haverá reciprocidade. Tudo. Ou nós vamos para a Organização Mundial do Comércio brigar, onde é o direito da gente brigar, ou a gente vai dar reciprocidade. É o mínimo que se espera de um país que tem a dignidade e soberania.